Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, esse trabalho a gente acabou de fazer na aula anterior, mas ficou faltando o fundo. Eu estava em dúvida se eu colocava ou não, resolvi colocar, fazer exatamente tá igual na minha imagem de referência, tá? E eu vou ensinar para vocês como faz para colocar o fundo depois de uma pintura já feita, tá bom? O abraço aqui do canal hoje vai para todas vocês que sempre estão aí no canal acompanhando e prestigiando, tá bom? Olha só, gente, como eu disse, seguindo a minha imagem de referência, eu vou usar para esse fundo o turquesa, que é esse aqui, e o azul petróleo, tá? Em alguns lugares eu vou deixar esse fundo um pouquinho mais escuro. No meu pratinho tem um pouquinho de aquarela silk, tá? Na minha imagem de referência é o seguinte, essa parte aqui, ó, tá um pouquinho mais clara porque tá mais longe, tá mais próximo da parede, tá? Então aqui, ó, vai ter até a sombra da xícara lá nessa parede azul. Não sei se parede ou tecido, tá? Aqui, ó, já fica mais longe, então já vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Eu vou fazer pra vocês um pouquinho como que eu encaixo aqui, ó, o fundo bem certinho aqui nos elementos, tá? Pra vocês fazerem de vocês bem certinho. Olha só, gente, aqui, ó, eu vou medir com a régua aonde eu quero que pegue esse fundo, tá, ó? E o meu fundo vai vir até aqui, ó, tá? Até aqui na régua. Eu posso, ó, fazer um risco com lápis 6B, tá? Pra demarcar. Posso colocar uma fita, ou como vocês já viram em alguns vídeos meus, eu posso segurar a régua aqui e trabalhar, tá? Pincel, número 8, da 421. Então, eu venho com um pouquinho do turquesa, venho aqui, gente, ó. Pego essa tinta com um pouquinho de aquarela silk pra mim poder, ó, contornar. Sabe aquele mesmo cuidado que eu tenho quando eu começo pelo fundo? Ó, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, vai exigir um pouquinho mais de atenção, mas fica tão bonito quanto a gente pôr o fundo, tá? Ó, por isso que eu resolvi pôr aqui nesse trabalho, tá? Vou mostrar, ó, bem de pertinho pra vocês verem, ó, o processo bem certinho, ó. Pego um pouquinho, pego o meu pincel com a tinta e um pouquinho do aquarela silk. Então, eu contorno, por esse trabalhão que dá aqui, ó, que eu prefiro sempre sombrear antes, tá, gente? Eu confesso que é por isso. Eu acho que dá mais trabalho a gente deixar para sombrear depois, mas aí é uma questão de gosto mesmo. Aqui, ó, para fazer aqui dentro, eu já vou pegar o pincel um pouquinho menor. Venho com o pincel número 2 e, ó, vou contornando. Esse risco, gente, vai ficar disponível novamente também nesse vídeo, tá? O guia de cores desse segundo vídeo, eu vou deixar apenas as cores de fundo, tá? As cores que eu vou usar aqui pro fundo, tá? Vai ficar tudo na descrição do vídeo. E na descrição desse vídeo, você também vai encontrar o link para o meu curso online de pintura em tecido, com temas realistas, vai do básico ao avançado, tá? O curso tá imperdível, gente, e por um preço super acessível. Então, eu convido a todos vocês que queiram aprender um pouquinho mais da pintura em tecido, a virem fazer esse curso comigo, tá? Então, ó, vou fazendo essa parte aqui, contornei bem, eu posso, ó, pegar um pincel um pouquinho maior, tá? Então, eu já venho aqui com o meu pituá, posso usar qualquer pituá, tá, gente? Eu vou usar esse aqui, tem um pelo um pouquinho macio, mas pode ser aquele outro também, tá? Só peguei esse daqui porque tava mais fácil ali de pegar, tá, ó? E vou sombrear, ó. Como eu disse, ó, depois do contorno fica bem mais fácil, então, ó, só vou trabalhando aqui, ó. Aqui no final, gente, eu posso, ó, finalizar com uma linha reta o meu trabalho e trazer o fundo bem escuro até aqui, ou posso chegar aqui no final, ó, esfumar, tá? Claro que eu tenho que respeitar esse mesmo espaço aqui, ó, que eu vou deixar aqui, lá do outro lado do meu trabalho, tá? E vou sombreando, tá? Mais um pouquinho. Chego aqui no final, ó, vou clareando um pouquinho esse fundo, tá? Mas sempre cuidando, ó, pra não passar muito da margem, tá? E vou fazer isso, ó, dessa maneira, até aqui assim, tá?
Tá, olha só, gente, vem com fundo até aqui, passando o contorno bem certinho. Continuo com o pincel número 8 da 421, volto aqui, ó, porque aqui eu já vou pegar um pouquinho do azul petróleo junto com esse turquesa. Porque no canto aqui, como eu expliquei, o desenho, o pano, né, de fundo vai ficando mais longe, é como se fosse uma cortina que tem lá por trás desse desenho. Então, ó, ele já vai escurecendo aqui um pouquinho, ó. Continuo passando o contorno com esse tom mais escuro, da mesma maneira que eu passei ali, tá, ó. E aqui, ó, eu vou fazer a junção dessas duas cores, tá? Venho, ó, com bastante cuidado. Da mesma maneira, gente, só aqui eu tô usando um tom, ó, deixei o azul, né, um pouquinho mais escuro, ó, olha só. Pego com um pouquinho de aquarela silk e venho, ó, contornando. Mesma coisa. Vem aqui, ó. Não precisa, olha, se preocupar, porque as partes aqui, ó, que eu pintei de azul marinho, vai aparecer do mesmo jeito, ó. E vou contornando todo o meu desenho. Aqui, ó. Bem certinho. Fazendo aquele mesmo processo. Mais um pouquinho do petróleo e do turquesa. Coloco lá no meu pratinho, faço uma misturinha rápida, vem pegando, ó, as duas cores para ficar com esse tom, ó. Ou qualquer, quiserem também mudar o fundo, gente, façam aí, me mostrem como ficou, tá? Venho contornando, ó, com bastante cuidado. Como eu disse, ó, fazer o fundo depois da pintura exige um pouquinho mais de cuidado, mas fica tão bonito quanto, tá? O que não pode é deixar sem fundo, tá? Porque como eu já expliquei sobre o porquê de fazer o fundo, a pintura, gente, fica meio sem estar em cima de nada, fica meio estranho, tá? Então, eu sempre gosto de fazer o fundo. Ó, passando bem, vou fazer o mesmo processo que foi feito do outro lado. Venho aqui, ó. Bastante cuidado aqui no cantinho, ó. Nas partes bem pequenas, pode-se pegar um pincel um pouquinho menor, tá? E continua. Caso, ó, você pegue a tinta e aqui, ó, fica um pouquinho mais claro, volta lá, dá mais uma mexidinha na sua misturinha, volta, ó, com o tom mais escuro para ficar bem tudo por igual e vem, ó, ajeitando. Tá, fiz o contorno aqui, né? Vou pegar o pituá, venho, ó, com a minha mistura e vou fazer aqui, ó, igual, ó, tá? Venho aqui para fazer essa junção aqui, ó, passando do azul mais claro, né, pro azul mais escuro. Olha só, mais um pouquinho. E vou fazer aqui, ó, o fundo. Deixa eu tirar essas bolinhas aqui, gente. Da mesma maneira, tá? Venho, ó, com cuidado, coloco a minha régua aqui na medida e vou esfumando bem. Aqui, gente, ó, no cantinho, venho, ó, sumindo, deixando, ó, bem esfumado, pra ficar, ó, na mesma distância, na mesma largura que do outro lado, tá? Eu só deixei, ó, esse lado aqui mais escuro, mas eu preciso tomar o mesmo cuidado, com a mesma distância que eu deixei lá do outro lado. E aqui, ó, vou levar o fundo até ali, ó, até aqui em cima. Aqui, ó, também vou trazer, ó,
na mesma altura e vou completar aqui, ó. Mais um pouquinho, quase já, ó, finalizando. Pego um pouquinho mais do turquesa, aqui, ó, pra mim fazer a junção aqui, ó, bem certinho. Mais um pouquinho. Tampo, gente, com a cor escura, bem a trama do meu tecido, pro meu trabalho ficar, ó, bem bacana. Olha só, fazendo a junção aqui, ó, bem certinho, volto pro pincel. Número 8 da 421, volto com um pouquinho do tom mais escuro, pra me ajeitar aqui, ó, bem. Mais um pouquinho. Pra mim ajeitar, ó, bem certinho. Bem, ó, com bastante cuidado, com um tomzinho um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, pra acompanhar, né, o fundo, ó. Esfumo bem. E pronto, ó. Tá feito aqui, ó, a parte do fundo. Gente, eu não posso deixar nenhuma manchinha, nenhuma partezinha do tecido lá de baixo aparecendo. Então, ó, onde eu ver que fica, ó, já volto com um pouquinho de tinta e já ajeito. Volto aqui com o meu pincel, ó, e vou fazer a junção aqui, ó, certinho, gente, ó, a transição bem certinha, tá? Tá, feito isso, eu venho, ó, com o azul petróleo aqui, ó, pra mim fazer a sombra do bico aqui do bule, ó, lá por trás. Vou jogando a tinta, ó, bem aos poucos. Mudo um pouquinho meu pincel, vem pro pincel número 2, pra mim começar aqui, ó, bem do cantinho, ó. E aqui, ó, trazer até aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, gente, olha só, eu preciso riscar aonde eu quero fazer aqui, ó, a sombra dessa minha xícara, tá? Então, ela vai vir aqui, ó, descer aqui pra baixo, ó. E aqui, ó, vai pegar, ó, a parte do cabo aqui. Então, ó, venho com o azul petróleo e vou fazer essa sombra aqui, ó. Aqui, ó, vou pegar, ó, é a sombra da xícara lá por trás e ela vai descer, ó. Vou escurecer, gente, toda essa parte aqui, ó, tá? E por que que eu quis passar o azul primeiro, pra depois vir com o azul, passar o turquesa, pra depois vir com esse azul mais escuro, pra ficar aqui, ó, meio, com um tom meio esfumado, ó. Então, passo aqui, vou contornar, ó, com bastante cuidado. E vocês podem notar, ó, que mesmo passando, como eu disse, o tom mais escuro aqui, ó, o azul marinho vai aparecer da mesma forma, tá, gente? Não precisa ficar com medo dele sumir, que não vai, ó, tá? Ó, venho aqui, ó, contorno, tudo igualzinho. Meço aqui novamente o final do fundo aqui, ó, com a régua. Vou contornar agora com o azul e fazer, ó. Sempre, ó, fazendo a junção bem certinho. Quando tiver ficando muito escuro, ó, eu pego uma sujeirinha lá aquela mistura que tá lá no meu pratinho de petróleo com turquesa e venho aqui, ó, tá? Ó,
Aqui, ó, eu não deixo risco reto, não. Eu venho com o pincel acentuando um pouquinho, tá vendo, ó? Venho aqui, em volta da xícara, contorno, ó, bem certinho. Continuo, ó. Mais um pouquinho. Aqui, ó, por dentro da alça da xícara também, ó. Também, gente, dá pra gente já fazer isso daqui, já passar, em vez de passar o claro, o turquesa, já vim com o azul petróleo e já fazer, tá? Eu não gosto muito porque fica muito marcado, tá? Eu acho que assim fica com um pouco esfumado, com aquele aspecto de sombra mesmo, tá? Então, por isso eu não gosto. Quando eu vou fazer sombra lá por trás, eu prefiro fazer o fundo, tudo certinho, e só então vir depois do fundo fazendo a sombra, tá? Pra ficar com esse aspecto assim, ó, de esfumado mesmo. Tá, volto pro pituá, eu vou pegar aqui um pituá um pouquinho mais limpo. Aqui, ó, tem algumas manchas, ó, como se o tecido fizesse uma volta, ó. E aqui também, ó. E aqui, ó. Como se fizesse aquele movimento, sabe? Ó. Aí eu venho com um pouquinho, bem pouquinho, do azul mar. E aqui, ó, vou dar uma clareada, ó. Vou pegar um outro pituá que esteja um pouquinho mais limpo. E venho, ó, dando uma clareada, ó. Sempre, ó, esfumando, unindo, venho. Limpo um pouquinho meu pincel pra não clarear muito, ó, esfumo. E aqui, ó, também. E olha como que já fica aqui, ó, o fundo, a parte de cima, aqui da nossa chaleira, tá? Tiro a régua, meço aqui, ó, ao contrário, pra gente fazer, ó, a parte de baixo aqui, ó. E aqui eu vou usar, seguro a régua, venho, ó, da mesma maneira. Primeiro, com meu pincel da 421, contornando aqui, ó, o trabalho, com bastante cuidado. Venho, ó, contornando bem, tá? Tá, mudo, venho, ó, pro meu pincel pituá e venho, ó, esfumando. Aqui, ó, como eu já tinha assinado, gente, passou por cima, não tem problema. Depois coloca o stencil, tá? Eu usei aqui pra assinar um stencil com o meu nome. Depois eu só vou colocar por cima e refazer, tá bom, ó? Vou fazer aqui, ó, a mesma coisa, ó. Aqui do outro lado, contorno. Aqui no cantinho, também, ó. E depois que acostuma, a gente também pintar, pra depois fazer o fundo, tudo a gente é questão de costume, né? Vejo vários colegas fazendo, mas eu prefiro mesmo fazer o fundo por primeiro, tá? Não gosto muito de deixar o fundo pra fazer depois da pintura pronta, não. Tá, fiz aqui, ó, toda a parte do fundo.
Aqui, ó, já deixei, ó, a mesma distância. Acertei aqui bem, ó. Limpo o meu pincel, tiro a minha régua, venho, ó, com um pouquinho do sépia. Aqui, gente, nesse cantinho daqui, ó, o mesmo sépia, o mesmo azul petróleo que eu usei lá pro fundo, ó, eu venho usando um pouquinho dele aqui com sépia pra poder, ó, dar fundo aqui no meu trabalho, ó. Aqui, ó, já vou puxando a sombra, ó, da tábua, tá, ó, se unindo lá na divisão, ó, da mesa com o fundo, ó. Aqui eles ficam bem juntos, bem unidos. E venho aqui, ó, com cuidado, ó, e vou puxando, ó. Como já tem aqui, ó, o fundo, aqui que a gente fez com o erva doce, aqui pode ser o erva doce ou o verde musgo claro, ou verde soft, tá? Pode ser qualquer um desses. Aí fica super fácil, ó, esfumar, tá? Um pouquinho mais do sépia. Vou pegar aqui, ó, o pincel um pouquinho mais fino, ó. Vou trabalhar com o número 6, porque eu quero fazer, ó, a junção aqui, ó, bem certinho, ó. Vou trazendo, ó, essa sombra pra cá, ó. Bem pouquinho, ó. Estão vendo? Mais um pouquinho. Ó, bem pouquinho. Aqui, gente, ó, só vou fazer a junção, tá? Pra não ficar, ó, um risco reto assim. Então, ó, venho com um pouquinho do azul e do sépia e vou fazendo, ó, a junção aqui, ó. Puxo pra cima e venho, ó, esfumando aqui pra baixo. Eu vou pegar um pincel um pouquinho mais duro. Peguei o pincel número 8, ó. Venho com sujeirinha desse erva doce, só pra fazer, ó, a junção aqui, ó. Limpo o meu pincel. Sépia com o azul petróleo. E faço, ó, a junção. E, ó, o nosso trabalho já vai ficando, ó, dessa maneira. Como eu disse, gente, aqui, ó, na assinatura, eu só vou repassar, só vou reforçar um pouquinho com o stencil que eu usei. Aqui, ó, eu ainda vou forçar um pouquinho mais essa sombra aqui, ó, da tábua, tá, ó. Um pouquinho mais do sépia, porque eu quero que o sépia aqui apareça mais, ó. Um pouquinho mais. E pronto, ó. Volto com o pituá só pra fazer a junção aqui, ó, bem certinho. E olha só como já vai ficando o nosso trabalho. E dessa maneira, gente, vai ficando o nosso trabalho todo concluído. Aqui, ó, aparece o bico dessa chaleira lá por trás. Como a claridade está vindo de frente, isso faz com que essa parte aqui, ó, fique mais baixa, lá por trás do desenho da chaleira, tá? Então, por isso não aparece. Até na minha referência não aparece isso daqui, tá? Então, por isso a gente não faz a sombra dela aqui, ó, tá? O trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, gostou desse vídeo, acompanhe toda a pintura desse trabalho aqui, ó, no vídeo anterior, tá? Esse vídeo a gente fez apenas o fundo, tá? Na descrição do vídeo, vou deixar todas as cores usadas para fazer o fundo aqui desse trabalho, que foi a nossa finalização, tá? E na descrição do vídeo também vocês encontram um link para o meu curso online de pintura em tecido, que está imperdível, gente. Temas incríveis, vale muito a pena fazer. Tá bom? O risco vai ficar disponível no início do vídeo, então basta pausar e copiar. A todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.